Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai entender um guia descomplicado aqui para empreendedores e como eles podem colocar agentes de IA dentro do negócio deles, dentro do negócio de você que está assistindo esse vídeo. Como você pode colocar agentes de IA no seu negócio de forma descomplicada. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que que é um agente. Um agente, ele nada mais é do que ele precisa ter um componente de três coisas. Primeiro, memória. Segundo, gasolina. A gasolina dela é uma LLM. Ah, o que que é uma LLM? Uma LLM é uma Large Language Model. É um chat GPT da vida. É um chat GPT, é um Cloud, é um Gemini e assim por diante. E a terceira coisa que ela precisa ter é tools. Então, isso é um agente e esse é o grande ponto do agente. Por que que ele precisa ter esses três pontos? Primeiro, a memória. Ele precisa ter a memória para conseguir se lembrar do que ele está fazendo, se lembrar do que foi a requisição que foi pedida. Por exemplo, você pediu para ele ir comprar pão. Nós não estamos nesse nível ainda de agentes, mas daqui a 2 anos você vai ter um robô na sua casa que ele vai ser um sistema agente. Ele vai ter agência para fazer as coisas. Nesse sentido, ele precisa de memória para saber que você quer que ele vá comprar pão. Ele precisa de memória para saber onde que é a, a padaria e assim por diante. Nesse mesmo exemplo da padaria, por que que ele precisa da gasolina? Porque a gasolina vai dar para ele, a LLM, vai dar o poder de raciocínio para ele. O conhecimento é o que nos faz diferentes dos outros animais, certo? Então, a LLM, nesse sentido, ele dá o mesmo poder para o robô do exemplo. Ele vai raciocinar o que é que você pediu. Você pediu para ele comprar pão, então ele vai raciocinar nesse sentido e vai começar a fazer alguns questionamentos. Quantos pães? Qual é o tipo de pão? Se você quer pão francês, pão de doce e assim por diante. É, se você tem uma preferência, quanto de dinheiro você vai dar para ele comprar e assim por diante. E as tools são formas como ele vai interagir com outros agentes, com outros robôs para conseguir fazer essa compra. Então vamos supor que ele acabou de chegar na sua casa e você está fazendo um teste para ver se ele vai chegar com os pães de fato. Você vai lá, fala para ele, eu quero 3 pães de sal, pão francês, né, como é conhecido, e tá aqui o dinheiro. Ele vai lá e vai pesquisar com uma tool, né, para pesquisar na internet, qual é a padaria mais próxima dele, quanto que é o pão lá e qual é a qualidade desse pão, da visualização, etc. Fazendo isso, ele vai lá, vai comprar e vai trazer para você. Então, a questão ali do que é um agente são esses três pontos principais que você precisa ficar de olho. Isso nos leva ao segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? A diferença entre um agente e um chatbot. O chatbot, ele nada mais é do que a gasolina. Então, a gasolina do chat GPT, a gasolina ali da Large Language Model, nesse sentido, ela vai fazer com que o chatbot ele se pareça um pouco com o agente. Mas o agente em si, ele é muito mais do que a gasolina. Por quê? Chatbots, em geral, eles estão presos a um input. Ou seja, se, por exemplo, eu abro o meu chat GPT aqui e mando um olá, fui eu que mandei esse input. Eles só funcionam com inicializações de um ser humano específico. Então, se um chatbot ele é útil hoje, um agente ele vai ser muito mais útil. Porque, basicamente, todas as vezes que
um agente ele precisar de uma coisa, ele vai vir até você e vai pedir. Ele não vai esperar um input específico, basicamente uma mensagem de inicialização para começar. Aqui existe um easter egg de outro vídeo que eu estava explicando sobre questão de engenharia de prompt. Eu coloquei que eu queria que ele me mandasse, quando eu mandasse uma mensagem inicial, ele me enviasse aqui, no máximo de línguas possíveis, um olá. E aí, toda vez que eu mando agora, ele me manda, no máximo de línguas possíveis, um olá, um oi, e assim por diante, né? Bem legal. Então essa é a diferença entre agentes e chatbots. O agente ele tem a agência para começar uma conversa, para pedir, e o chatbot ele depende necessariamente de um input. O ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Grok, todos esses são LLMs, são chatbots. Eles dependem de você para fazer um input. É até uma questão filosófica que a gente pode falar que ele depende de você para ele de fato existir, para ele de fato fazer o que ele é bom, que é responder perguntas, né? Sem o usuário, o chatbot, ele não é nada. Ele é uma quantidade enorme de conhecimento armazenado, treinado com deep learning e, e uma questão ali de engenharias neurais para meio que simular o que, que se passa na nossa cabeça. Mas ao mesmo tempo, ele não vai fazer nada sem que alguém peça para que ele faça alguma coisa. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro do que é um agente que nós fazemos aqui dentro da minha empresa, beleza? Nós temos aqui uma pasta com 3 agentes e eu vou te mostrar a estrutura de um agente de suporte dentro dessa ferramenta chamada N8N, que é uma ferramenta no code. Então, como vocês podem ver aqui, não se assustem com essa automação, beleza? Com esse gráfico aqui. Como que ele funciona? Primeiro, ele sempre funciona com base em uma informação que chega, ou seja, com base em um input, mas não necessariamente é um input do usuário. Então, aqui, especificamente, como é um input de suporte, é sempre do usuário, porque não faz sentido ele ficar, né, fazendo outras coisas que não seja responder o usuário. Então, esse agente aqui, a diferenciação dele está aqui, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, o usuário ele manda uma mensagem, eu salvo a mensagem aqui dentro de um banco de dados, eu entendo o que que essa mensagem é, se essa mensagem é de fato texto ou se ela é áudio. Então, o nosso agente ele é multimodal nesse sentido. Ele funciona tanto para as pessoas que mandam áudio, para as pessoas que mandam imagem, para as pessoas que mandam vídeo. Ele consegue interpretar tudo e depois mandar no chat de uma forma extremamente natural, parecendo com que ele fosse de fato um humano. Depois chega aqui no agente, ele vai interpretar essa mensagem, vai salvar na memória desse agente. Ele vai usar a gasolina, que é o modelo ALLM da Anthropic, o Cloud 3.5, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui. 3.5 Haiku, certo? E aqui, dependendo do que o usuário fez, ele vai ativar essas tools, essas ferramentas. Quando que ele ativa cada ferramenta? Depende do que o usuário fizer. Por exemplo, vamos supor que o usuário está com uma dúvida muito específica que o agente não consegue resolver. Geralmente, se fosse naqueles chatbots burros que tem em várias empresas, você ficaria preso naquelas múltiplas opções, não é? Tipo, voltar no menu, progredir para uma opção, etc. Aqui não. Aqui no agente que a gente usa de suporte,
O agente ele vai identificar que o usuário ele perguntou mais de 3 vezes a mesma coisa, e aí ele vai ativar essa tool aqui de transferência. O que essa transferência faz? Ela vai passar para um atendente humano o que aquela pessoa tem que fazer. Então, a partir do momento que ela passou para aquele atendente humano, o que a pessoa tem que fazer? Ela vai registrar no banco de dados que foi passada essa transferência, e a partir daí, no mesmo chat, a pessoa é trancada e ela para de falar com o agente e começa a falar com o suporte humanizado. Bem legal, né? É uma forma fácil de interação e com que o usuário ele não se frustre ao conversar com uma máquina. Super simples de ser feito e o mais legal de tudo, você não precisa colocar a mão para ele decidir a hora que ele vai ativar as tools, para a hora que ele vai salvar na memória e assim por diante. Ele vai fazer tudo sozinho para você. Ah, vamos supor que ele tem uma dúvida que não está no prompt dele. No prompt dele é basicamente isso aqui que a gente fala. O System Message é tudo isso aqui, o prompt. Beleza? Eu posso trazer um vídeo só sobre prompt de agentes especificamente depois. Mas, vamos supor que ele tem essa informação, mas ele não está no prompt. O que ele faz? Ele vai consultar o quê? A memória dele, que está no banco de dados. Depois dele consultar a memória dele, ele vai entender o que aconteceu ali, quais são os fatos e etc, para tentar entender aquela requisição, aquela pergunta que o usuário fez, e aí vai, de fato, responder ele aqui. E aqui é mais basicamente uma sequência que envia a mensagem para o usuário, beleza? Então esse aqui é só um exemplo dos múltiplos agentes que a gente faz aqui na agência, super funcional, as pessoas elas ficam extremamente satisfeitas com esse tipo aqui de agente, principalmente para suporte, porque ele não trava o usuário final, ele é super responsivo por conta das tools e por conta da forma com que ele é feito. Então, como é que você pode aplicar isso no seu negócio? Obviamente, você pode fazer o do it yourself, certo? Você pode pesquisar no YouTube, você pode entender como é que mexe no end-to-end, como é que se trata as variáveis do agente, como é que coloca tool, memória, como você consegue fazer uma automação mais ou menos como aquela dali para fazer um suporte, um agente de vendas, um agente qualificador, um agente de notificação para ler os seus e-mails, para ler o seu WhatsApp, para mandar mensagem sempre que X coisa acontecer. Ou você pode encurtar o caminho e pagar pelo conhecimento de pessoas que são especializadas nisso. Então, se você quiser encurtar o caminho, você pode vir aqui no meu site, christianoficial.blog, clica aqui no primeiro botão de consultoria, você vem aqui, vai ler um pouco sobre a minha consultoria em específico, vai colocar os seus dados aqui, o que se trata, se fizer sentido para mim e para você, eu vou ficar muito feliz em fazer negócio. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto a sua cabeça sobre agentes de IA. Isso aqui é a ponta tecnológica do mundo hoje. As pessoas nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa não, porque a Europa não gosta de inteligência artificial, por isso que eles estão cada vez mais decaindo na inovação. Eles estão aplicando isso no negócio deles. Beleza? Se você quer aplicar isso dentro do seu negócio, eu espero que você tenha entendido bem esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!